Muito bem-vindos a mais uma sessão do Interiorizar. Connosco temos André Leonardo. André nasceu em Angra do Heroísmo, nos Açores, e é mestre em gestão pelo ISCTE, onde é professor convidado. Tinha 24 anos quando deixou tudo para trás e partiu numa viagem para conhecer empreendedores em todo o mundo. Em 2016 foi eleito um dos 7 jovens que estão a transformar o mundo e em 2017 um dos 12 jovens líderes de Portugal. Fundou a Faz Acontecer, organização que pretende capacitar pessoas e empresas a atingir o seu potencial, e é também responsável pelo programa televisivo com o mesmo nome, as Faz Acontecer Talks e a Academia Faz Acontecer, uma escola de soft skills para jovens. Por tudo isto e por tudo aquilo que ficou por dizer, obrigado, André, por teres aceitado este convite. Eu gostava de Obrigado, começar eu, esta Sérgio, pelo convite. Não. Eu gostava de começar esta conversa para tu nos contares como é que começou a Faz Acontecer. Ok, então faz acontecer. Já te conto como é que começou, mas antes disso até também agradecer-te pelo convite que me fizeste para estar aqui hoje. Quando se fala em interiorizar, é um tema que me toca bastante, porque eu, por acaso, não nasci no interior, nasci numas ilhas, que são os Açores, nasci na Ilha Terceira, mas que acabam por ter aqui características muito semelhantes de periferia, de algum isolamento, de distância aos grandes centros. Nós acabamos por ser, não iguais, mas de meios relativamente parecidos. E este é um tema, o empreendedorismo em territórios de média e baixa densidade, é um tema que eu me especializei. Portanto, estas conversas sobre interiorizar, para mim, fazem todo o sentido e temos que ter muitas mais por este país fora, porque são muito importantes. Respondendo então à tua pergunta, concretamente, como é que começou a Faz Acontecer? Eu tenho que te dizer que a Faz Acontecer começou por nascer de forma inconsciente, num sentido, e começou por nascer sem eu lhe chamar Faz Acontecer. Porque em 2008, 2009, começa a entrar em Portugal a crise, a Troika, o FMI, e eu na altura gostava muito de uma coisa que eu não sabia bem o que era, que depois houve uns professores que me explicaram que se chamava empreendedorismo, e no meio daquela crise eu apercebi-me que se falava cada vez mais deste tema que eu gostava muito. E na altura eu pensei, pá, o que é que eu posso fazer para inspirar as pessoas? Como é que eu posso? E na altura vi uma frase que dizia qualquer coisa como: nas crises, ou tu choras, ou tu vendes lenços para as pessoas chorarem. E eu pensei por mim, pá, é isso, eu quero ensinar as pessoas a vender lenços, entre aspas. Eu quero que elas vejam o lado positivo numa coisa menos boa. Eu quero que elas procurem a oportunidade no meio da crise. É só isso que eu quero. Então, na altura, comecei por organizar se não foi a primeira conferência de empreendedorismo em Portugal, foi das primeiras. Na altura eu não tive a criatividade suficiente para lhe chamar Faz Acontecer Talks, então chamei-lhe um nome absolutamente fantástico, que foi Conferência Internacional de Empreendedorismo, Açores. Convidei os melhores oradores que consegui, e consegui alguns muito reconhecidos e muito bons. Pá, era um miúdo dos Açores, estudava em Lisboa, desde o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, uma série deles, malta gira, malta interessante, que foi até à Ilha Terceira e lá realizamos o primeiro evento. Juntámos 600 participantes numa ilha que tem 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. É mais de 1% da população. Isto é como alguém já me disse, isto deve ser um recorde do Guinness. É um evento que nós ainda hoje o organizamos, ele chama-se agora Faz Acontecer Talks, não é? Já deixámos aquela grandiosa marca de Conferência Internacional de Empreendedorismo Açores. Mas a primeira coisa que eu fiz foi isto, ok, eu quero inspirar as pessoas, eu quero inspirar as minhas pessoas na minha terra a fazerem acontecer, eu quero que elas sejam empreendedoras. Na minha terra chegam assim um bocadinho mais ao relantio, ou seja, as coisas chegam um bocadinho com algum atraso. Primeiro fala-se em Lisboa, depois no Porto, depois em Braga, depois Coimbra, e passado 3 anos é que se começa a falar aqui. Mas não, neste tema vamos ser os primeiros. Então, na altura, organizei este evento. Depois organizei o evento no ano seguinte outra vez, sempre com 600 pessoas, o evento a crescer cada vez mais, e eu pensei para mim, bem, isto está na altura de inspirar não é só aqui a minha ilha, é os Açores todos, é Portugal inteiro. E então depois aí passei para um projeto que foi uma volta ao mundo. Essa volta ao mundo levou-me a escrever num livro
que eu chamei Faz Acontecer. Esse livro gerou muito interesse de alguma maneira. Depois decidi criar um programa de televisão, porque dei a volta ao mundo a falar com pessoas que faziam acontecer e pensei, mas em Portugal também há gente pelo país fora, não só em Lisboa e no Porto. E aliás, se tu fores ver o meu programa, ele acontece quase sempre por lugares que não são Lisboa e Porto, a entrevistar pessoas que fazem acontecer. Depois disso, e de forma assim muito rápida, o programa de televisão levou-me a uma escola de empreendedorismo, enfim, e as coisas foram crescendo. Mas se tu perguntares como é que isto começou com inconsciência. Eu não estava a ver o fim do túnel quando comecei a percorrê-lo. Eu não estava a ver para onde é que isto ia exatamente. Eu só tinha uma intenção muito forte, que era inspirar as pessoas a vender lenços na minha terra. Era só isso que eu tinha. E de forma mais ou menos inconsciente as coisas foram-se fazendo. Eu costumo usar muito uma frase, um dos meus lemas, que eu gosto muito de lemas, é o pouco a pouco, o pouco torna-se muito. Isto é mesmo bocadinho a bocadinho, desafio a desafio, batalha a batalha, as coisas depois vão acontecendo sem que a gente sequer esteja a ver. Espero ter respondido à tua primeira questão, mas foi assim. Respondeste sim, senhor. Eu estou muito curioso com essa viagem ao mundo. Aliás, tu disseste no TEDx Funchal que as pessoas gostam muito de seguir exemplos, e sendo assim eu pergunto-te o que é que nós podemos aprender com esses empreendedores que viste lá fora. Uhum. Sim, eu aprendi hoje, porque eu fiz uma licenciatura em gestão, depois fiz um mestrado também em gestão, mas já muito mais especializado em empreendedorismo. Fiz também um género de um programa intensivo em empreendedorismo. Agora estou a fazer um doutoramento em empreendedorismo em territórios de média e baixa densidade. Portanto, a parte técnica está nos livros. Todos nós conhecemos dezenas, centenas de livros de como é que se empreende, como é que se faz acontecer, as receitas para o milionário que há em si, descubra. Pá, quem quer saber a parte técnica da coisa, encontra. Eu acho mesmo que as pessoas mais vezes não fazem acontecer porque se prendem numa teia mental que nós todos temos aqui dentro, de medos, de anseios, e essa teia eu aprendi, e resultou comigo, aprendi que essa teia se desbloqueia muitas vezes a veres alguém a fazer. Olha, eu estou a ver o Sérgio está a fazer um género de um podcast a falar sobre o interior. Opa, eu sou um miúdo que estou no Funchal. Epá, espera aí, mas se calhar também posso fazer um podcast. Realmente isto se calhar não é assim tão difícil. Epá, o Sérgio tem mérito e fez. Se ele fez, eu também posso fazer. Isto não é assim tão... Isto não é uma coisa... Não, isto não é rocket science. Isto é uma coisa que com algum estudo, com muita vontade, isto consegue-se, não é? E então eu aprendi que as pessoas, eu gosto de dizer, levantam o rabo do sofá, não é para lerem um livro com receitas técnicas, levantam o rabo do sofá quando se sentem inspiradas, e a maneira de inspirá-las é com histórias reais, de pessoas que fazem acontecer, e foi isso mesmo que me levou a dar a volta ao mundo, que foi... Na altura, no meio de uma crise brutal, onde tu ligavas a televisão e só se falava de Troika, FMI, pessoas a serem despedidas, uma depressão profunda no país, fomos despedidos, e agora? E os impostos? E como é que vai ser? Pá, onde só se ouvia malta engravatada nas televisões a falar sobre índices macroeconómicos que vão fazer com que o país, nos próximos anos, consiga, quiçá, ultrapassar esta situação que... já ninguém podia ouvir falar nisto. E eu pensei, bem, como é que eu vou, mais uma vez, inspirar as pessoas a vender lenços? Como é que eu vou, de alguma maneira, procurar a calma desta gente que fique cheia? Isto com a minha humildade, eu era um jovem, estava na faculdade, recursos zero, pá, os meus pais não são ricos, nunca me deram nada, nunca me faltou nada em casa, também é verdade, mas dali também nunca tive nada, até porque o meu pai é assim, aquele pai um bocado para o militar, é aquele pai que diz muitas vezes, enquanto viveres debaixo deste teto, as regras são as minhas, não é? Aquele pai que exige muitos mais deveres do que direitos, não é? Propriamente. E então pá, na altura pensei, eu vou dar uma volta ao mundo sozinho, nem que seja sozinho, de mochila às costas, a entrevistar pessoas que fazem acontecer. Desde, ora, vou tentar falar com milionários nos Estados Unidos, nos Facebooks e nas Apples, mas eu também quero ir à Tanzânia ou à Índia, realidades se calhar um bocadinho mais humildes, mas onde mesmo assim as pessoas
lá está, levantaram o rabo do sofá e, independentemente do seu contexto, independentemente da sua realidade, elas foram à luta e fizeram acontecer. Na minha viagem não interessava muito qual era a tua área de negócio, não interessava muito se estavas no interior ou no litoral, interessava mesmo é se tu tinhas uma ideia e se a conseguiste fazer acontecer. E se sim, é válido, é perfeitamente válido. Se tu foste do ponto A até ao ponto B, é válido. Eu quero perceber como é que tu fizeste, o que é que te inspirou, quais foram os obstáculos e como é que tu passaste por cima disso. Eu não fui à procura, como disse, da parte técnica, porque essa está nos livros. Eu fui à procura mesmo, foi da alma. Como é que as pessoas se inspiraram, como é que elas aguentaram quando já não sabiam mais para onde é que se haviam de virar, como é que elas encontraram soluções quando parecia impossível, como é que elas foram em frente apesar de toda a gente dizer que elas não iam conseguir. Que ser humano é este que faz acontecer? E na altura, fora a publicidade, havia um anúncio da Zone que dizia assim, há uma linha que separa, e eu na altura ia com isto na cabeça, há uma linha que separa aqueles que fazem acontecer dos que não fazem acontecer, não é? Então eu quero perceber o que é que faz com que eles façam acontecer. E foi assim, a volta ao mundo foi sobre isto. Espero também ter conseguido aqui resumir Sim, um bocadinho resumiste muito desta bem. Eu viagem. agora pedia-te era que destacasses uma história que fizesse qualquer pessoa levantar-se do sofá. Epá, olha, uma das histórias que mais me inspirou, até porque foi, salvo erro, a primeira entrevista que eu fiz. Eu já contei esta história muitas vezes porque ela é mesmo muito inspiradora. Eu sempre, isto já a contei centenas de vezes, seguramente, e inspira-me sempre. Que é a história contando assim relativamente rápido, mas é a história de um senhor que se chama Ricardo Teixeira, que eu conheci em Lisboa, no Parque das Nações, e o Ricardo, quando chegou ao pé de mim, vinha de cadeira de rodas, e vinha assim a controlar a cadeira de rodas, e eu perguntei-lhe como é que era a história dele, e ele disse-me que tinha nascido sem qualquer problema físico, era uma pessoa até muito ativa, jovem, também tinha começado um negócio assim muito cedo, mas com 15, 16 anos estava a brincar numa praia com os amigos, e num mergulho a coisa correu muito mal e ele ficou tetraplégico. E quando ele me contou isso, eu olhei para ele assim com um ar de pena, coitadinho. E o Ricardo, quando se apercebeu disso, chegou-se para trás, empurrou assim a cadeira para trás e disse-me assim, pega no telefone. E eu peguei no telefone e ele disse, tira uma fotografia. E eu tinha o telefone assim na horizontal, estava assim. Ele, não, põe o telefone na vertical. Eu, ok, tira a fotografia. Eu tirei. Então tinha uma fotografia que aparece, ele está sentado do cabelo até aos pés. Ele disse-me assim, oh, André, eu quero que tu, sempre que fales nesta história, mostres essa foto que aparece da cabeça aos pés. Porque isto não é desculpa para nada. Sabes porque é que tantas das pessoas querem fazer acontecer, mas não fazem? E fiquei assim a olhar para ele, e ele disse-me assim, eu estou à frente de 5 empresas, no conjunto faturam alguns milhões de euros, ele é casado, tem um filho que conduz, ele dizia-me assim, sabes porque é que eu faço acontecer e tanta gente não faz? Sabes porquê? Porque as pessoas querem ter as coisas sem ter trabalho, e isso não existe. Isso é uma coisa que não existe. Eu tenho todos os vossos problemas no dia-a-dia, dizia-me ele. Eu pago impostos, eu tenho chatices com a minha esposa, eu chatei-me com os colaboradores, eu também o miúdo no banco de trás do carro também faz barulho. Eu tenho todo acesso, eu apanho trânsito em Lisboa, como todos vocês, mais os meus problemas físicos. Portanto, se eu faço, vocês também o podem fazer. Vocês não fazem, dizia-me ele, porque vocês não estão dispostos a percorrer a parte difícil da coisa. Vocês querem ter os resultados sem ter o caminho, sem ter o sacrifício. E isso não existe. E o Ricardo, nós depois continuámos a conversar, e ele contou-me uma coisa que eu acho que até é muito atual, com esta questão do Covid que nós estamos a passar e ligamos a televisão e naturalmente as pessoas tinham uma vida boa, normal, aparece o Covid e muita gente fica e agora? E agora para onde é que eu vou? E eu não queria, porque eu queria era quando não havia Covid e porque antes é que era e estão muito resistentes. E o Ricardo na altura disse-me ainda não havia, estávamos muito longe de sequer imaginar um Covid, mas o Ricardo disse-me uma coisa que eu acho que é muito atual. Ele disse-me assim, oh, André, sabes que outro dia eu até estava numa conferência e vi lá um paraplégico, uma pessoa que era paraplégica. Ele estava-se a queixar, coitadinho, porque tinha acontecido isto e porque tinha ficado paraplégico. E o Ricardo, olhei para ele e pensei assim, Jesus, o que eu não fazia se fosse paraplégico? E isto realmente tu na vida, não vale muito a pena tu ficares
a resistir à mudança, porque o que o Ricardo fez foi, ok, eu fiquei tetraplégico, isto não é ideal, como é óbvio, eu não queria, isto é uma porcaria, ok, mas não me vale muito a pena estar aqui a lutar contra a realidade, eu tenho é que encontrar uma forma de fazer acontecer, apesar desta ser a minha realidade, eu tenho que fazer o melhor com os recursos que eu tenho. E voltando ao Covid, eu vejo muita gente resistente, a chorar, a dizer alguém me ajude, alguém me tire daqui, alguém faça alguma coisa, mas a realidade é esta. Tu quanto mais depressa aceitares e fizeres com ela o melhor do teu mundo, mais depressa vais sair também desta situação. Não vale a pena mesmo estar a resistir. Voltando à tua pergunta, a história do Ricardo para mim é absolutamente espetacular e imagina, Sérgio, isto foi das primeiras entrevistas que eu fiz, porque eu antes de fazer a volta ao mundo fiz algumas entrevistas em Portugal, foi assim, se não foi a primeira, foi das primeiras e foi assim logo, provavelmente a mais inspiradora que eu tive e que sempre que me lembro dela penso, pá, estou-me a queixar de quê? Se o Ricardo faz, eu também faço. Não é? Se ele teve força, eu também tenho. É mesmo inspirador. Mesmo. Acredito que vai fazer toda a gente levantar-se do sofá, como dizias, e muito bem. Tu fizeste acontecer diversos projetos, muitos deles em Angra do Heroísmo, que é um território que também, como já falámos, também tem os seus desafios. E eu gostava de que tu dissesse aqui algumas dicas para os habitantes do interior, que, tendo em conta as dificuldades específicas dos territórios, como é que eles podem fazer acontecer? Sim, boa. Olha, ainda bem que me faz essa pergunta. Eu acho que nós, de alguma forma, durante muitos anos, achávamos que ser cosmopolita é que era. E muitas tendências eram para aí. Nós queríamos ser como Nova Iorque, nós queríamos ser como Lisboa, nós queríamos ter hotéis de 5 estrelas com 300 quartos, porque isso é que é cosmopolita, isso é que é a vida. Esta nossa vida da aldeia, de ter um forno a lenha, de fazer comida nas calmas, demorar 2 horas para fazer o almoço. E isto era uma coisa que isto não era pondo em linguagem corriqueira, isto não era fixe. Isto não era fixe. Isto era sinal de atraso, de algum atraso de desenvolvimento. Mas é muito curioso que as tendências mudaram completamente. Hoje o que as pessoas querem é algo que seja distintivo, é algo que seja único. Estar em Tondela eu tenho a certeza que tem coisas muito especiais. Rio Maior também tem. Os Açores, qualquer uma das ilhas dos Açores também tem. As aldeias, se calhar, de Bragança também têm. Então o que nós temos, sobretudo, que fazer hoje em dia é, ok, a minha aldeia, a minha cidade, a minha freguesia é conhecida por quê? É pelo cabrito? Eu aqui só vou dar 2 ou 3 exemplos. É pela, sei lá, é pelas cascatas, é pelas castanhas, é pelo quê? É pelo quê? Okay? É por isto? Ok, então vamos apostar nisso. Vamos apostar, isto em termos técnicos chama-se os recursos endógenos. O que é que nos faz ser únicos e especiais aqui, na minha terra, aqui? O que é que faz com que alguém... o que é que faz com que alguém percorra 300, 400 quilómetros, venha de Israel, dos Estados Unidos, de propósito à minha terra, comer, experimentar, vivenciar, o que seja. O que é que faz da minha terra algo especial, único e distintivo? É isto? Ok, então vamos apostar nisto. Okay? Eu até tenho uma visão porque há uma coisa que os territórios de média densidade passam, que é, geralmente nos territórios de média baixa densidade vivem poucas pessoas. O mercado é limitado, não é? Porque vivem 5 mil pessoas, 10 mil pessoas, 15, 50 mil, até 50 mil é muito pouco. Okay? Então, quando tu constróis um negócio que é direcionado para o mercado interno, esse negócio, em princípio, vai ser pouco apelativo. Tu tens que ter um negócio que é direcionado para o mercado externo, para as grandes cidades, para outros públicos. Quanto muito ele pode ser para o mercado interno e externo, mas não pode ser só para o interno, senão provavelmente vai ser difícil. Então eu tenho aqui também uma visão que é quando tu tens recursos relativamente frágeis, quando tens recursos pequenos e queres te tornar grande no mundo, tu só tens uma hipótese. Tu tens que ser quase um destino, um produto altamente distintivo e gourmet. Tu tens que produzir pouco, de altíssima qualidade e muito caro. E muito caro. Que é para quê? Para sempre que tu vendes esse produto ou serviço, ele é... Pá, a gente aqui não vende, vou dar um exemplo, a gente aqui não vende maçãs assim à fartazana. A gente vende a maçã. É a maçã daquela freguesia
que é biológica. Pá, isto não é, isto é a maçã, isto é produzido, esta maçã leva, eu vou dizer completamente à sorte, ok? Quem não percebe nada de maçãs. Esta maçã, a terra é cultivada por uns bois que passam aqui, e a maçã é podada por um senhor que vem aqui e que faz, e com métodos altamente artesanais, e no final resulta a maçã. Esta maçã, vou dizer completamente à sorte, é vendida em mercados internacionais, completamente à sorte, a 100 euros. Porque isto é a maçã. Isto é a maçã da freguesia X, do lugar X, do interior de Portugal. Isto é a maçã. Ok? E tu, para vender, tens uma faturação de 20 mil euros. Se cada maçã custasse 100 euros, precisas vender muitos menos maçãs do que alguém que vende cada maçã a 30 cêntimos, não é? Isto aqui num exemplo completamente, entre aspas, e só para conseguir elucidar o meu ponto. Mas isto para dizer o quê? Eu acho que hoje em dia quem está no interior, nas ilhas, quem quem está localizado em locais, eu vou-lhe chamar menos óbvios, menos cosmopolitas, digamos assim, eu acho que está em vantagem. Eu acho que agora está em vantagem. Por várias razões. Uma delas, não há tanta competição. Nós não temos aquela competição extrema que existe nos grandes polos. Outra questão é que as tendências do mercado estão a direcionar-se para aí, por coisas únicas, especiais, distintivas, e nós próprios, eu sei na minha terra o que é distintivo, e tu, Sérgio, tenho a certeza que na tua também sabes o que é distintivo e o que é que faz com que a tua terra seja especial. Agora, uma coisa que nós temos que fazer é, a nossa terra não é boa em 50 mil coisas, é boa se calhar em 5, nós temos que apostar nestas 5. Nós não temos que vender na nossa terra, fazer com que ela seja especial uma coisa de outra terra, não é? É da nossa. O que é da nossa? É isto. Então vamos fazer isto, ok? Isto depois torna-se quase uma marca da terra e há muito por explorar por aí, muitos produtos e serviços a explorar aí à volta. Eu não me vou alongar muito mais nesta resposta, mas espero que tenha conseguido de alguma maneira dar aqui algumas luzes. Conseguiste muito bem, acredito que são dicas importantes para quem estiver a tentar ter uma iniciativa de negócio no interior. André, para terminar a nossa conversa, vou à pergunta que faço sempre. Qual é a mensagem para interiorizar? Olha, é acreditar, é fazer acontecer, é não desistir e é nós fazermos daquelas aparentes fraquezas forças. É quando te disserem assim, tu não consegues porque estás no interior, tu dizes assim, não, eu consigo precisamente porque eu estou no interior. O estar no interior é uma vantagem. A gente tem é que começar a olhar para isso com esse prisma e ver o que é que de bom temos no interior. Temos coisas muito diferentes do que existe em Lisboa. E é isso que a gente tem que vender. É isso que a gente tem que ser. Ok? Então é uma mensagem muito simples de eu vou ter sucesso estando no interior. Por estar no interior eu vou ter sucesso. Ok? Acho que é isso. É muito simples e eu acho que pode ajudar aqui também as pessoas a levantarem o rabo do sofá e a fazerem acontecer. Muito bem. Muito obrigado, André, pela tua participação. Vamos então todos começar a levantar o rabo do sofá e a fazer acontecer. Obrigado, André. Obrigado, Sérgio.